Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Daniel, no versículo 1 e o 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa que pôs os utensílios na casa dos tesouros de seu Deus. Então a palavra agora vai nos falar que o reinado de Nabucodonosor foi quando houve a desobediência do povo de Israel. Então o Senhor falava, o Senhor alertou por vários profetas, mas infelizmente o povo não quis ouvir. Então o Senhor levantou um homem, um ímpio, que era da tribo dos caldeus, que estava na Mesopotâmia. Então, nós sabemos também que a parentela de Abraão também morava na Mesopotâmia, na terra dos caldeus. E Nabucodonosor era da Babilônia. E nós sabemos que quem originou a Babilônia foi agora quem veio da Babilônia, nós sabemos agora que é o povo católico. Então, os irmãos nossos católicos, eles são os caldeus que vieram da origem de Nabucodonosor, que é da Babilônia. Então, Nabucodonosor veio, levou várias pessoas, vários profetas, inclusive aqui a gente vai falar sobre Daniel. E aí o que chama atenção aqui é que ele diz assim, ó, agora estando eles lá, então foi Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. E em Daniel capítulo 1 e versículo 6 vai falar que eles são os filhos de Judá. Então a gente sabe que Daniel e os amigos dele são da tribo de Judá. E eles foram levados então para a Babilônia, e ali o rei, então ele disse assim, né, para o eunuco lá, que cuidava deles ali, que era o chefe dos eunucos ali. Então ele fala que agora selecionasse judeus que fossem de uma linhagem real e de famílias nobres. Então, a gente vê que a Bíblia fala que eles eram adolescentes, né? Então ele diz assim, ó, Nabucodonosor diz assim no versículo 4, e alguns adolescentes que não tenham nenhum defeito corporal, não tenham nenhuma deficiência e que seja de boa aparência. Então a gente sabe ali que Daniel, né, ele era um jovem, então a gente pode levar em consideração assim, vamos dizer que ele tinha lá os seus 15, 16 anos, que isso é um jovem, né, uma adolescente, né, entre seus 15 a 16 anos por aí. E ele era de uma família real da tribo de Judá. E ele foi escolhido, não só ele, mas também Ananias, Misaías e Azarias, que foram para lá. Então eles ficaram 3 anos sendo cuidados, alimentados, mas como? Olha o exemplo que Daniel dá para nossos adolescentes cristãos. No nosso tempo hoje, ele era um jovem, ele era um adolescente e ele tinha temor a Deus. Então você pode ver que o que chama a atenção que Daniel, ele era jovem, ele era de uma família rica, de uma família nobre. Então, mesmo ele sendo um rapaz que tem uma família que tinha dinheiro, era uma família conhecida, uma família nobre. Então a gente vê ali que quando ele foi capturado, ele
tinha muito temor a Deus, mesmo ele estando numa posição boa, numa classe social boa, né? Ele tinha muito temor a Deus. Isso, Daniel é um exemplo para os nossos jovens, independente qual é a tua classe social, se é uma classe mais nobre, uma classe melhor, se é uma classe assim de, né, que não seja tão bem assim, mas o importante é que você tenha temor ao Senhor. E Daniel teve esse temor ao Senhor. E ele disse assim: não, eu não quero comer dos manjares do rei, mas que você faça uma experiência, né, falou com o chefe dos eunucos lá, e disse assim: ó, eu quero que você faça uma experiência durante alguns dias, né? É, eles iam ficar durante 3 anos lá, né? Então eles fizeram uma experiência de alguns dias ali e disse para ele, né, que depois desse pouco tempo ali, que é em torno de uma semana por aí, que mais ou menos que eles ficaram ali, então ele disse assim: olha, então você só nos dê legumes e água. E depois desse tempo você veja como ficou o nosso rosto. E nós sabemos também que a inteligência, né, que eles já tinham a respeito disso, porque sabe que uma pessoa que come legumes, os legumes, as verduras são ricas em vitaminas, e inclusive a cenoura, né, que deixa a pele da pessoa muito bonita. E ele tendo esse discernimento ali sobre o alimento, ele sabia que se ele comesse só verduras e não comesse as coisas, os manjares do rei ali, que nem provavelmente nem verdura não tinha, então Deus honrou esse propósito que Daniel fez perante a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus dá um dom para ele, dom da revelação de sonhos. E ele vai ali, pede misericórdia a Deus, ele e os amigos dele, porque vão saber que todos os profetas vão morrer. E ele vai e ora ali, pede a interpretação do sonho ao Senhor, né? Ele e os amigos dele oram ao Senhor. E o Senhor dá essa revelação para Daniel, porque Daniel fez esse propósito, né, de não comer os manjares do rei. E depois que ele vai ao encontro do rei, ele conta como foi o sonho e ele conta a interpretação desse sonho, que é referente ao nosso tempo, sobre a estátua que Nabucodonosor teve um sonho e que quando uma pedra se soltou sem assim nenhuma algo ter ajudado, nenhuma mão ter ajudado, ela soltou sozinha essa pedra. Então essa pedra, ela destrói totalmente todos os reinos e ela vai se tornar o único reino, que é Jesus, a nossa pedra angular, que depois esse reinado será de justiça e ele durará para sempre. Então ali Daniel estava dizendo para ele que esse reinado é o reinado de Jesus, que quando Jesus eliminar o anticristo, o falso profeta e Satanás também, ele é o nosso único Deus e será o único reino dele será na terra. E aí muito se fala de José que virou governador, mas em Daniel capítulo 2, no versículo 48, vai falar que o rei ficou tão maravilhado, glorificou o nome de Deus, que deu honra ao nosso Deus e colocou Daniel como governador. Então, muito se fala de José que virou governador, mas no capítulo 4, Nabucodonosor colocou Daniel ali como
governador da Babilônia, para a honra e glória do Senhor.